Drones sobrevoam um show em praça pública em Balneário Camboriú. Dispositivos são usados por forças de segurança em teste de reconhecimento facial. Santa Catarina é líder nacional em exportação de madeira e móveis. Movimentações alcançam faturamento de mais de 800 milhões de dólares no primeiro semestre. Rio Grande do Sul articula medidas contra tarifas dos Estados Unidos. Sanções impostas ao Brasil podem impactar na indústria gaúcha. Ministro da Fazenda diz que Brasil não deixará a mesa de negociações. Maestro russo pró-Putin tem concerto cancelado na Itália após pressão no país. E você vai ver ainda, com onda de calor, leque ganha as ruas da Espanha. Acessório do passado é alternativa aos dias de sol e volta a se tornar moda. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Agora 8:02 para todo o Brasil, esse é o Pix News. Agradeço a sua audiência diariamente aqui na Pix TV. Neste domingo, em Balneário Camboriú, no dia do aniversário do município, 61 anos, o governo de Santa Catarina realizou testes com drones no processo de reconhecimento facial. A novidade faz parte dos estudos de viabilidade técnica com câmeras inteligentes para o reconhecimento facial que vem sendo realizados em grandes eventos públicos pelo Estado. Neste domingo, o Estado realizou mais uma rodada de testes da nova tecnologia de reconhecimento facial integrada com inteligência artificial durante as festividades de aniversário de Balneário Camboriú. O evento, que contou com apresentações artísticas nacionais, reuniu um grande público na praia central do município. Os equipamentos foram utilizados durante o show nacional da banda Jota Quest para localizar e identificar indivíduos com pendências na justiça. O projeto do governo do estado conta com um investimento de 40 milhões de reais. De acordo com o secretário da Segurança Pública, os estudos de viabilidade técnica permitirão o aprimoramento do termo de referência para o processo licitatório, que deve ser lançado em breve com o objetivo de adquirir os equipamentos. O projeto prevê a aquisição de 1.000 câmeras inteligentes que serão instaladas, inicialmente, nos 60 municípios com mais de 26 mil habitantes. Nesses municípios, concentram-se mais de 70% da população catarinense, nos quais foram registrados cerca de 73% dos homicídios ocorridos em 2024. Também será adquirido um software que permitirá a integração ao sistema das câmeras já disponíveis nas cidades, como os equipamentos do projeto BemTV. Nos primeiros testes deste domingo, foram utilizados 3 drones adquiridos e operados pela Polícia Militar de Santa Catarina. E falando em Santa Catarina, o estado registra queda histórica nos índices de criminalidade. Pela primeira vez em mais de uma década, o estado apresenta os menores indicadores de mortes violentas, homicídios e roubos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Os números foram apresentados em reunião com a Cúpula de Segurança Pública de Santa Catarina e mostram que o estado registrou, nos primeiros 6 meses de 2025, a menor taxa de mortes violentas desde o início da série histórica. A taxa de 3,9 por 100 mil habitantes representa uma queda de mais de 17% em comparação com o mesmo período de 2024. De fato, os melhores números que nós poderíamos apresentar, estamos aqui expondo à sociedade. Quando comparamos o primeiro semestre do ano de 2025 com o ano passado, de 2024, todos os números acabam evoluindo positivamente, ou seja, diminuindo a criminalidade no nosso estado. Isso é fruto da atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do próprio Corpo de Bombeiros Militar, trabalhando diuturnamente, trabalhando seguidamente, com muita dedicação, com muito empenho para que o cidadão catarinense e aqueles que escolheram o nosso belo estado para viver possam desempenhar suas atividades de modo normal. No detalhamento dos dados, o destaque vai para os homicídios. Com 224 casos, houve redução de 20,6% em relação ao ano anterior. Quase 70% dos municípios catarinenses não registraram nenhum assassinato neste período. Menos 21% quando comparado ao semestre do ano passado. E isso reflete exatamente essa dedicação. E esses homicídios,
não celebramos somente essa diminuição, mas também a questão de roubos, de furtos, de estelionatos, de feminicídios, de mortes, lesão corporal seguida de morte, ou seja, todos os índices positivamente nos ajudando, e isso evidentemente é graças ao esforço de todos, não só do esforço das instituições, das forças de segurança pública, mas também da sociedade de modo geral, o que faz com que quase 70% dos nossos municípios, 201 municípios, não tenham registrado sequer um homicídio. Apesar dos avanços, os crimes no ambiente virtual seguem como um desafio. Mesmo com redução de 7,2% nas ocorrências em 2025, o estelionato online continua entre os delitos que mais preocupam as autoridades. E as exportações de madeira e móveis são destaque na economia catarinense. Com faturamento de mais de 800 milhões de dólares no primeiro semestre, os setores representaram cerca de 15% das exportações do estado entre janeiro e junho. Neste período, esses produtos chegaram a mais de 100 destinos em todo o mundo. Santa Catarina encerrou o primeiro semestre de 2025 com alta de 6,6% no faturamento com exportações, principalmente pela contribuição das exportações de madeira e móveis. O estado foi líder nacional em ambos os setores, que representaram cerca de 15% das exportações catarinenses entre janeiro e junho. Muito positivo, né? Principalmente nesse primeiro semestre, o setor de madeira e também o setor de móveis. Madeira, quando se fala aí, tem pallet, tem portas, tem janelas, tem uma madeira que já é pré-beneficiada, vamos dizer assim. E móveis, que é produto acabado, que é o maior exportador de móveis do Brasil, é Santa Catarina. Então isso é muito importante para o estado de Santa Catarina, porque exportar não é para qualquer um, é para quem tem competitividade, para quem faz produtos com qualidade. E Santa Catarina tem sido destaque em muitas atividades. No segmento da madeira, no primeiro semestre de 2025, Santa Catarina foi o estado brasileiro que mais faturou com exportação de madeira e produtos derivados de madeira e cortiça. Foram 1,3 milhão de toneladas de produtos que renderam mais de 660 milhões de dólares. O valor representa 37% das exportações brasileiras de madeira e 11,4% de toda a exportação catarinense no período, cerca de 5,85 bilhões de dólares. No ranking nacional, o segundo lugar é do Paraná, também grande exportador do produto. Os paranaenses tiveram faturamento de mais de 640 milhões de dólares. Aparecem na sequência o Rio Grande do Sul, que faturou 148 milhões, em seguida São Paulo com 106 milhões e o Pará com 99 milhões de dólares. Já no segmento de móveis, o estado faturou mais de 141 milhões de dólares, à frente do Rio Grande do Sul com 118 milhões, Paraná com 80 milhões e São Paulo com 77 milhões. Conforme os dados, Santa Catarina responde por quase 1/3, em média 32%, do faturamento com exportações de móveis em todo o Brasil. Os principais municípios exportadores de móveis são Caçador, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho e Fraiburgo. Entre os produtos mais exportados estão camas, colchões, mesas e cadeiras. Para o secretário, a produção catarinense está ingressando em mercados muito exigentes, como a América do Norte e Europa. Além disso, o faturamento em alta injeta recursos na economia catarinense, gerando emprego e renda e trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva. E esse destaque na madeira e móveis, além de agregar valor, porque gera mão de obra, porque gera mais impostos, exportar é muito bom. Vender para outros países é um legado que Santa Catarina tem historicamente. Então, para nós é muito positivo esse relato, essas informações desse crescimento nas exportações de móveis e madeira em Santa Catarina. Agora resta esperar como vai ser essas exportações com a tarifa imposta ao governo americano de 50% em mercadorias brasileiras. Certamente afetará a indústria aqui de Santa Catarina. Em meio a uma grave crise financeira, os Correios formalizaram o adiamento no pagamento de diversas obrigações que somam mais de 2 bilhões e 700 mil reais.
A medida foi tomada para tentar preservar a liquidez e reequilibrar o fluxo de caixa da estatal, que acumula 11 trimestres seguidos de prejuízo. Os atrasos já vinham sendo mencionados nas notas explicativas das demonstrações financeiras da empresa, mas até então não se conhecia o valor total em aberto. Em um documento interno da estatal, a gestão financeira admite a decisão de postergar pagamentos para preservar a liquidez e reequilibrar a estrutura do fluxo de caixa após meses seguidos de déficit. Vamos ver a arte aqui na tela para a gente saber quais esses pagamentos vão ser suspensos por enquanto. Em primeiro lugar, o INSS patronal dos servidores dos Correios, com 741 milhões, fornecedores 652 milhões, Postal Saúde, que é o plano de saúde dos servidores da estatal, 363 milhões, remessa conforme 271 milhões, além do Vale Alimentação, também impactando aí os servidores, 238 milhões. Destaque para as transportadoras aqui embaixo na tabela, aqui já são mais de 104 milhões. Esses dados não são valores que os Correios vão deixar de pagar, mas sim valores que já estão ajuizados, ou seja, já existem ações das transportadoras que prestam serviço para os Correios que entraram na Justiça cobrando esses valores. Por isso, desde o mês de maio, as encomendas aqui no Brasil têm tido um certo atraso. Apesar dos Correios dizer que não vai impactar no serviço prestado à população, certamente com os impactos, como por exemplo, plano de saúde, corte e Vale Alimentação, pode impactar sim em alguma paralisação futura dos servidores da estatal. E o intervalo rápido, você vai ver a seguir que o Rio Grande do Sul articula medidas contra as tarifas dos Estados Unidos. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, diz que o Brasil não deixará a mesa de negociações. E o Cruzeiro goleia o Juventude e aumenta a diferença na liderança do Brasileirão. Eu volto em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje, o assunto é a saúde de Santa Catarina. Mas vamos começar mostrando a realidade. Não está tudo às mil maravilhas. Estamos em obras que há muitas décadas nossos hospitais precisavam. Olha como a transformação já começou. A saúde de Santa Catarina agora é levada a sério. E a prova disso é que já realizamos 900 mil cirurgias. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta ao vivo, agora 8h15. Com o objetivo de reunir, melhor dizendo, subsídios e articular estratégias diante das tarifas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros, o governo do estado do Rio Grande do Sul promoveu uma reunião com representantes da indústria gaúcha, da diplomacia norte-americana e de entidades empresariais. Segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o estado gaúcho é a segunda federação brasileira mais impactada pelas medidas.
com perda potencial de 1,92 bilhão de reais no PIB. Alguns setores importantes relatam já sentir os impactos antes da entrada em vigor das tarifas, prevista para 1º de agosto. A expectativa negativa gerada pelas medidas tem provocado cancelamentos de encomendas, suspensão de contratos e paralisação de compras. Marcas americanas que produzem calçados aqui no Brasil, né, o nosso setor cauleiro calçadista produz sob encomenda, no formato, com a marca americana, e levam aos Estados Unidos, e eles não vão conseguir imediatamente um substituto para essas peças que são feitas aqui no Brasil. Em 2024, o mercado americano representou 11,2% das exportações da indústria de transformação gaúcha, o equivalente a 1,8 bilhão de dólares. Em segmentos como de armas e munições, a dependência é ainda maior. 85,9% das exportações tem como destino os Estados Unidos. Por isso, o governador cobra do governo federal seriedade nas tratativas, pois as medidas podem impactar cidades inteiras. Se a motivação das tarifas tem um componente político, não entendemos que seja razoável que a resposta também tenha uma visão política por parte do governo brasileiro sobre o debate político interno. Isso me preocupa particularmente, né? Além de sugerir o adiamento da aplicação das tarifas para facilitar as negociações, o governador defende que o governo federal avalie a adoção de medidas de apoio emergencial aos setores mais atingidos, caso não haja revisão das taxas. Por exemplo, a busca por novos mercados para onde possam se dirigir não acontece da noite para o dia, em poucas semanas. Então, essas empresas vão ter muitas dificuldades no curtíssimo prazo. Muitas delas, como eu disse, exportam, às vezes, quase que toda a sua produção para os Estados Unidos, e isso não aperta um botão no dia seguinte está com outro mercado aberto. Então, medidas que foram adotadas na pandemia, né, como suspensão em contratos de trabalho e outras, vão ter que ser também adaptadas para essa circunstância, para essas empresas que sejam mais impactadas. E insisto, o impacto já está se fazendo sentir. A tarifa entra no dia 1º de agosto. Mas os contratos, as compras são feitas antes, então já está havendo suspensão de encomendas de contratos que já está afetando balanços de companhias. Embora ainda não tenha chegado às tarifas, como o governador Eduardo Leite falou, já está impactando na economia brasileira. E ainda sobre esse assunto, em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Olha, o Brasil não vai sair da mesa de negociação. O presidente Lula, a determinação do presidente Lula é que nós não demos nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção, uma verdadeira sanção que nós estamos passando. E a orientação dele é o seguinte: presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, Ministério da Fazenda, Itamaraty, nós estamos engajados permanentemente. Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, da qual nós não obtivemos resposta até agora, mas nós vamos insistir na negociação comercial para que nós possamos encontrar um caminho de aproximação dos dois países que não tem razão nenhuma para estarem distanciados. Durante a entrevista, Haddad destacou que a tarifa de 50% dos Estados Unidos contra os produtos importados do Brasil, que entrará em vigor em 1º de agosto, só se mantém pela relação individual entre Trump e Bolsonaro. Ele afirmou que não há outros motivos para a manutenção da medida, mesmo após o governo Lula tentar reverter a situação com base na relação comercial entre os dois países. Um déficit que não existe, né, dos Estados Unidos com o Brasil. Na verdade, os Estados Unidos são superavitários em relação a nós. A questão dos BRICS, só comparar os outros países dos BRICS para você ver que o Brasil está longe de ser o problema dos Estados Unidos. O que sobra, na verdade, para a manutenção dessa tarifa de 50%? A questão individual da relação do Trump com o ex-presidente Bolsonaro. Então, do meu ponto de vista, é muito grave o que aconteceu. Você fazer, né, do destino de uma pessoa que tentou efetivamente se manter no poder pela força, articulou as forças nacionais em proveito próprio,
O ministro disse que o Brasil já se reuniu com autoridades americanas mais de 10 vezes neste ano e que todos se demonstraram abertos ao diálogo. Haddad lembrou, por exemplo, da reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos há 2 meses, mas criticou a mudança de postura dos americanos. Eu tive com o secretário do Tesouro na Califórnia 2 meses atrás, discutindo uma tarifa de 10% como sendo injusta e ele aberto ao diálogo. O que mudou de 2 meses para cá para que uma autoridade dos Estados Unidos estivesse aberta a discutir uma redução da tarifa de 10% e no meio do caminho você acorda com a notícia de que 10 passaram a 50%. Haddad ainda ressaltou que o Brasil não é o único país alvo das sanções impostas por Trump e alertou sobre os impactos negativos que essas penalidades podem gerar na economia global. Mas o fato concreto é de que o mundo está enfrentando uma enorme dificuldade com os Estados Unidos da América e começa a se organizar para saber o que vai ser se essas imposições unilaterais do governo dos Estados Unidos se mantiverem em relação à Ásia, em relação à Europa, em relação ao Brasil, em relação ao México e ao Canadá. Penalidades extremamente graves. Haddad acertou algumas coisas e ocultou outras, né? Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que ninguém é a favor da tarifa imposta a qualquer país, principalmente ao Brasil. Mas essa situação imposta por Trump, ela está prevista, qualquer um que entenda pouco até de relações internacionais, de que é uma cláusula prevista entre relações entre nações. Ou você usa a ação de guerra, né, a militar, bélica, ou você usa a questão comercial. E é nada mais do que isso que Trump está fazendo. Claro que ninguém queria que ele fizesse contra o Brasil. Mas as causas, Bolsonaro tem sim, né, com certeza, razão de estar nesse celeuma, até pela proximidade dele, da família, com Trump. Mas não é só isso. O governo americano já vinha preparando esse solo há muito tempo. Uma das causas é a liberdade de expressão, na recente regulamentação das redes sociais feita pelo STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que não deixou o Congresso Nacional tomar conta desse assunto, puxando a causa para si. Outro ponto é o apoio do BRICS. Lula fala, muito sobre a moeda em transação internacional, que é o dólar, apontando inclusive na semana passada, no encontro do BRICS aqui no Brasil, que por que se usa o dólar? Ele questionou, Por que não se usa outra moeda? Isso é uma afronta aos Estados Unidos. Ou seja, qualquer presidente que estivesse na cadeira de Donald Trump não aceitaria bem essa fala, Outro ponto é o aumento das compras de produtos da Rússia, em especial o diesel. O Brasil continuou comprando, mesmo com um alerta já feito no ano passado dos Estados Unidos, de que os países reduzissem ao máximo a relação comercial com a Rússia, porque se você continua com essa relação, você fortalece a guerra com a Ucrânia. Da munição, da grana, money para o Vladimir Putin continuar a ofensiva contra a Ucrânia. Mais um aspecto importante na relação entre Brasil e Estados Unidos está a aproximação de relações do Brasil com o Irã. Foi enviado até o vice-presidente Geraldo Alckmin a posse do novo presidente do país. O Alckmin, inclusive, ficou ao lado, ele posou em foto ao lado do líder do Hamas, o líder terrorista do Hamas, colocando uma visão de luneta dos Estados Unidos sobre o Brasil. Outro aspecto é receber Maduro aqui no país, um ditador, um grande algoz dos Estados Unidos, um autocrata da Venezuela, que foi recebido com honras aqui no Brasil, logo nos primeiros meses do governo Lula, do terceiro governo Lula. Isso os Estados Unidos entendem como uma preocupação no olhar com o Brasil, principalmente nessa relação comercial. E por último, sim, a perseguição excessiva do judiciário à direita brasileira, em especial a Jair Bolsonaro. Também é um fato. Agora, é claro que o que Trump pede, o que o Trump cita na carta, o Brasil jamais poderá conceder, porque não há numa democracia, e nós, apesar dos pesares, ainda estamos numa democracia, que o governo brasileiro, o poder executivo, interfira no judiciário. Isso jamais vai acontecer.
Mas é claro que pode ser um sinal de que Trump está dizendo do que pode vir a seguir. Mas se o governo brasileiro já de imediato tomasse uma medida de entrar em contato, trazer uma relação, como o Haddad está falando, de relação mais amigável, um telefonema, que a diplomacia realmente funcionasse já nas primeiras horas desse anúncio, talvez a situação tivesse um pouco melhor. Mas não, a gente pagou para ver, inclusive teve ação do STF contra Jair Bolsonaro, colocando, ao que me parece, mais lenha na fogueira. E agora a gente muda um pouco de assunto, indo para as notícias internacionais. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, afirmou nesta segunda-feira que vai permanecer no cargo apesar da derrota da coalizão nas eleições para o Senado, nas quais ele perdeu a maioria. O Partido Liberal Democrata, que está no poder quase sem interrupções desde 1995, e seu parceiro Komeito, agora se encontram em minoria em ambas as casas do Congresso. Embora eu esteja plenamente ciente de nossa grave responsabilidade pelo resultado das eleições, para não deixar a política estagnar, acredito que devo cumprir minha responsabilidade como o partido com mais votos e com o povo do país, ouvindo com atenção e sinceridade as vozes do povo. Os eleitores, irritados com a inflação, optaram por outros partidos, em particular o Sanseito, com uma mensagem que lembrava a agenda do presidente americano Donald Trump. Acho que o Sanseito estava afirmando o óbvio, que é japoneses primeiro. Então acho ótimo que eles tenham dado um salto tão grande e conseguido tantos votos. O Japão, que passou anos com preços estagnados ou em queda, começou a sentir a inflação após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Em particular, os preços do arroz dobraram, afetando o orçamento de muitas famílias. A situação foi complicada pela ameaça de uma tarifa americana de 25% se um acordo com Washington não for alcançado até 1º de agosto. E o concerto do renomado maestro russo pró-Putin, Valery Gergiev, agendado para o dia 27 de julho em festival perto de Nápoles, na Itália, foi cancelado. Os organizadores do concerto, que seria regido pelo maestro russo, próximo do presidente Vladimir Putin, confirmaram nesta segunda-feira o cancelamento da apresentação. O evento estava agendado para 27 de julho, na região de Nápoles, na Itália. O também diretor do Teatro Bolshoi de Moscou participaria do festival Verão de um Rei no Palácio de Caserta, antiga residência real dos Bourbons. O Fundo de Luta contra a Corrupção, organização do opositor Alexei Navalny, que morreu na prisão, anunciou em 11 de julho que faria uma campanha para solicitar o cancelamento. O maestro de 72 anos, apoiador do presidente russo, já havia sido boicotado por orquestras ocidentais em 2022 por não condenar a ofensiva russa na Ucrânia. Ele foi nomeado diretor do Bolshoi no final de 2023 pelo governo russo, em meio à aceleração do controle político de Moscou sobre o setor cultural após a invasão. Desde 1996, ele também dirige o prestigiado Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, tornando-se o primeiro homem desde 1917 a liderar os 2 principais espaços artísticos da Rússia. O exército israelense anunciou uma investida na área central da faixa de Gaza nesta segunda-feira, enquanto 25 países, incluindo o Reino Unido, França, Canadá e Japão, emitiram um comunicado pedindo o fim do conflito contra o Hamas no território. A Defesa Civil da faixa de Gaza e testemunhas relataram disparos de artilharia no centro do território palestino nesta segunda-feira. O Exército de Israel informou que ampliaria as operações militares neste setor, incluindo uma zona onde nunca havia investido antes, em mais de 21 meses de guerra contra o Hamas. No domingo, foi emitido um comunicado pedindo que os moradores deixassem a área,
na qual, segundo a ONU, estavam entre 50 e 80 mil pessoas. A situação em Gaza é preocupante, ao ponto de a Agência da ONU para Refugiados Palestinos ter dito que estava recebendo mensagens desesperadas de fome de uma equipe no enclave, em meio ao aumento dos níveis de destruição no território palestino. A população de mais de 2 milhões de pessoas enfrenta extrema escassez de alimentos e outros itens essenciais. Os pedidos por um cessar-fogo multiplicam. Nesta segunda-feira, em um comunicado conjunto, Reino Unido e 24 países, incluindo França, Canadá e Japão, fizeram um apelo para o fim imediato da guerra. O documento destaca que o sofrimento dos civis em Gaza atingiu novos níveis e chama de perigoso o modelo de destruição de ajuda implementado pelo governo israelense, que alimenta a instabilidade e priva os habitantes da dignidade humana. Na última semana, ataques israelenses atingiram uma única igreja católica do território palestino, um episódio reconhecido pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu como um erro. Em uma conversa por telefone nesta segunda-feira, segundo o Vaticano, o Papa Leão XIV reforçou ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que se respeite plenamente o direito internacional humanitário, enfatizando, em particular, a obrigação de proteger os civis e os locais sagrados, a proibição do uso indiscriminado da força e da transferência forçada da população. E o leque ganhou popularidade na Espanha por conta das ondas de calor cada vez mais frequentes. No quente mês de julho em Madrid, é possível ouvir o estalo e sentir a brisa refrescante dos leques por toda a cidade. O acessório, muito associado à imagem da Espanha, vive uma espécie de renovação no país. Um dos principais motivos para isso são as ondas de calor cada vez mais frequentes. As temperaturas na capital espanhola beiram os 40 graus durante os meses do verão. Estamos vendo uma mudança radical no clima e a verdade é que passamos o dia todo na rua. Com o sol sufocante, isso realmente refresca muito. Então, além de ser algo muito bonito, muito elegante, que é o que a cultura espanhola nos oferece, é muito típico da Espanha. Você usa algo bonito que combina com a sua roupa. E se souber usar com elegância, melhor ainda. E se lo sabes utilizar muito bem com elegância, pues muito melhor todavía. A loja Casa de Diego existe em Madrid há mais de 200 anos e possui 10 mil modelos diferentes de leques. Os preços podem chegar a até 6 mil euros para os mais luxuosos, o equivalente a 38 mil reais. Em lugares onde faz calor, você precisa de um leque. E se não tiver um, pega um pedaço de papelão ou algo assim e se abana. Aqui todo mundo usa leque. Crianças, idosos, jovens, homens, todo mundo usa leque. Na Espanha é assim. E acho que agora, como está fazendo mais calor na Europa, todo mundo está começando a usar. Apesar de ser um acessório antigo, o leque se mostra mais confiável do que alternativas tecnológicas. Eu comprei um desses ventiladores que não servem para nada. A bateria acaba, as pilhas acabam. Mas como esse é manual, a pilha não acaba. Para além da utilidade em meio ao calor, os acessórios se tornaram o item de moda. As pessoas agora compram modelos que combinam com as roupas. Olivier Bernoux é designer e dono de uma loja de leques de luxo em Madrid. Ele acompanha de perto as mudanças no comportamento do público e o aumento na popularidade do item. O leque é um acessório com uma história muito longa. Ele sempre foi visto como um objeto antiquado para pessoas mais velhas quando faz muito calor. Mas hoje houve uma mudança absolutamente incrível. Até em Nova York se pode encontrar leques por conta do aquecimento global. Em um mundo cada vez mais quente, as pessoas podem se refrescar sem abrir mão do estilo e da praticidade. O Cruzeiro goleou o Juventude neste final de semana em mais uma rodada do Brasileirão e aumentou a diferença da liderança na competição. Assunto para ele, Vinícius Pacheco, que já está aqui com a gente. Vinícius, quem é que vai segurar a Raposa? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite. A diferença, eu acho que a grande pergunta é, será que a Raposa vai ter esse pique todo para correr até o final do campeonato?
o próprio treinador levou em questão e foi questionado sobre isso, pela questão do elenco, né? Não tem um plantel tão qualificado no banco, né? Entre os reservas. Mas, diga-se de passagem, o início desse campeonato está indo muito bem, o cabuloso. E um bom exemplo disso é o primeiro gol do Cruzeiro, jogada trabalhada, e a gente vai ver agora uma união de boa bola, a bola no chão, trabalhado, cruzamento para a área e contando com a sorte. Caio Jorge tentou uma bicicleta e o Christian completou fazendo o primeiro do Cruzeiro. Segundo, o Caio Jorge de novo, garçom, tocou para o Gabigol fazer o segundo gol da partida. Gabigol fazendo o segundo gol do Cruzeiro. E ele de novo fez o terceiro de pênalti. O Gabigol sempre com muita calma nas penalidades, mandou no canto a qualidade que só ele tem no Campeonato Brasileiro, aí um dos melhores batedores de pênalti aí no Campeonato Brasileiro. E o quarto gol para consagrar aí, fechar a goleada já nos acréscimos de cabeça, Eduardo marcou para o Cruzeiro. 4-0, uma boa partida, uma boa goleada em cima do Juventude, que não vem fazendo bom campeonato até então. E quem está disputando ali logo na sequência é o Flamengo, que voltou a relacionar o Pedro num jogo contra o Fla-Flu. Pedro, que é ex-jogador do Fluminense e fez o gol da partida. E a gente vai conferir agora, após a cobrança de escanteio, cruzamento para a área e o Pedro se esticou todo para fazer o gol do Mengão. E claro, né, voltou a jogar, estar em campo e mandou a sua mensagem, né? Jesus é o suficiente. Eu escutei muito torcedor se perguntar qual Jesus é esse que ele queria dizer, né, para esse Flamengo. É o Jesus Cristo ou o Jorge Jesus, né, que ele queria de novo no Flamengo? Eu acredito que seja o Cristo nesse caso, fez um bom gol. Ele foi questionado também no final da partida, a gente está aí vendo o lance por outros ângulos aí do Pedro, o único gol da partida. Foi questionado, ele falou que passou uma régua nessa questão, nessa polêmica que iniciou após o vazamento da notícia que o Pedro seria vendido e negociado, aceitaria uma negociação dele por algum dirigente do Flamengo por até 15 milhões de reais. Pedro, que tem mais de 5 anos de história no Flamengo, se sentiu ofendido, desprestigiado, e o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, sentiu que o rendimento caiu muito. Entrevista na semana passada, com palavras fortes, criticou o Pedro, mas ontem, após o gol, o Felipe também falou, e a gente vai ver agora a fala do treinador do Flamengo. Será que acabou a polêmica? A gente confere agora a fala do treinador flamenguista. Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Sem polêmicas, o Flamengo aí se mantém vivo na disputa do Campeonato Brasileiro. E quem ainda está disputando ali em cima no G4 é o Palmeiras e também Atlético Mineiro, um dos candidatos ao título. Em um jogão de ontem, o Palmeiras saiu na frente, a gente confere aí agora com o gol do Lucas Evangelista. O segundo gol, o gol de empate do Atlético Mineiro veio nesse golaço aí do Hulk, por outro ângulo, foi na gaveta. O Everton tentou de tudo, se esticou todo para outro ângulo aí. Agora, olha a curva que essa bola fez. E o empate do Atlético Mineiro veio com esse golaço de falta. O Vitor Roque completou, mas o gol foi contra do Júnior Alonso. Olha só, para outro ângulo, dá para ver bem aí, tocando nas pernas do Júnior Alonso. Vitor Roque de novo, dessa vez dando o passe para o Maurício completar, fazendo a troca de passe. Maurício aí completando e fazendo o gol do Palmeiras. O segundo gol do Atlético Mineiro veio com ele de novo, o Hulk nessa bomba, sem chances para o goleiro Everton, que ainda contou com desvio no defensor aí, o Alan do Palmeiras. Olha aí, para outro ângulo,
O Bernardo aí correndo para não ganhar uma bolada e o Atlético Mineiro fazendo o segundo gol. E o Hulk teve a chance de fazer o terceiro gol de falta, um pouquinho mais de longe, mandou essa bomba e o Everton foi muito bem. Aí a gente vai ver de novo o lance, foi pegar lá na gaveta, olha a curva que essa bola fez de novo. E o Everton, se colocar de novo o lance, é capaz dessa bola entrar, tá? E aí o Everton, e ficou assim o jogo, 3-2 para o Palmeiras. Conseguiu mais 3 pontinhos e um jogo importante aí para o Porco. Já o Botafogo Sport jogando em casa, mais uma derrota. Jogo difícil de se assistir, a gente vai conferir aí agora. O Cuiabano fez gol, mandou no canto, fazendo já nos acréscimos o único gol da partida. A gente vai conferir de novo aí a bola no cantinho do Cuiabano, comemorando bastante já no finalzinho do jogo. Se acreditava que ia ficar no 0-0, ele completou, disputou na força, mandou no canto 1-0 para o Botafogo. Mesmo placar de Internacional e Ceará. Uma jogadaça aí, o Borré botou o zagueiro para dançar, para bailar e tocou para o Alan Patrick fazer o único gol da partida, 1-0 para o Internacional, jogando em casa, no Beira-Rio. Olha só, Borré, de novo, vamos dançar? Botou ali para limpar o gramado e Alan Patrick completou fazendo 1-0 para o Colorado. Mesmo placar também de Vitória e Bragantino. O gol dele, Kaiser, e a gente confere agora, ex-Atlético Paranaense, nesse chute de cobrança de escanteio, completou, fez 1-0 para o Vitória. Jogadinha ensaiada e o Kaiser fez 1-0. Nessa rodada ainda tivemos os jogos de sábado, onde o Fortaleza ficou no 1-1 com o Bahia, mesmo placar de Vasco e Grêmio. O Mirassol venceu por 3-0 o Santos e o clássico São Paulo e Corinthians 2-0 para o tricolor paulista. A gente confere agora então, falamos então nessa rodada como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro então na liderança com 33 pontos, na sequência o Flamengo com 30 pontos, Bragantino com 27 pontos e fechando o G4 o Palmeiras com 26 pontos. Então aí na sequência a gente tem o Botafogo com 25 e o Bahia. Mirassol aí disputando aí, chegando perto da Copa Sul-Americana com 21 pontos, Fluminense com 20 pontos mesma pontuação do Atlético Mineiro e Corinthians com 19 pontos. Essa é a primeira parte da tabela. A gente vira a tabela e temos o Ceará na 11ª colocação com 18 pontos, Internacional, a dupla Grenal, Inter e Grêmio com 17 pontos, São Paulo com 16 e Vitória com 15 na 15ª colocação. Já o Vasco quase entrando na zona de rebaixamento, a mesma pontuação do Santos já na zona de rebaixamento com 14 pontos. Juventude e Fortaleza, ambos com 11 pontos e o Sport fazendo um campeonato muito ruim até aqui, um dos piores da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, apenas com 3 pontinhos na lanterna do campeonato. O detalhe é ficar de olho na próxima rodada, 3 pontinhos ali, o Cruzeiro e o Flamengo estão no topo da tabela, um disputa pelo outro. Disputa jogo a jogo, Flamengo o Cruzeiro já disputou com o Flamengo, mas foi um jogo no Mineirão, então vai ter esses encontros ainda na segunda rodada. E aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem que ver se o Cruzeiro vai aguentar, vai ter elenco até o final desse campeonato, mas até aqui jogando muito bem o Cruzeiro. É isso aí. Obrigado, Vini. Muito obrigado. Uma boa noite para você e a todos que acompanham aqui o Pix News. Boa noite. Fica aqui para a gente encerrar juntos. O Pix News de hoje fica por aqui. Você já sabe que mais notícias no nosso site pixtv.com.br ou nas nossas redes sociais. Não esquece de seguir o nosso novo canal no YouTube no @PixNewsHD. Obrigado pela companhia. Uma excelente noite. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.